só falta você. As notícias que tiveram destaque na programação da TV Justiça, você vê aqui, na revista Vaz-Mercom. Penas alternativas viram trabalho voluntário. Construções irregulares comprometem patrimônio histórico de Olinda. O Vaz-Mercom vai ao ar domingo, 1h da manhã, meio-dia e 7 da noite. E na segunda-feira, 1 da manhã, TV Justiça. A justiça cada vez mais perto de você. Sem democracia, não há justiça. Sem justiça, não há democracia. Poder Judiciário, construindo com justiça a democracia brasileira. Não estou entendendo nada. Que texto obscuro, contraditório, omisso. Se a sentença, que é a decisão do juiz, ou o acórdão, que é a decisão de um grupo de desembargadores ou ministros, estiver obscuro, contraditório, omitir algum ponto que deveria abordar ou for ambíguo, cabe o chamado recurso de embargos de declaração, ou embargos declaratórios, que devem ser opostos em 2 ou 5 dias a partir do conhecimento da decisão, interrompem o prazo para interposição de outro recurso e têm um tempo determinado para serem decididos. Num péssimo dia, a juíza Augusta Prosopopeia prolatou a seguinte sentença: considerando a falta de prova, declaro o réu culpado do crime de destruição do bem mais valioso a que um mortal pode aspirar sobre a face do planeta. Publique-se. E assinou. Considerando a falta de prova, julgo o réu culpado? Contradição. Do crime de destruição do bem mais valioso a que um mortal pode aspirar sobre a face do planeta? Que crime é esse? Obscuridade. E acabou a sentença? Cadê a pena? Omissão. Opostos embargos de declaração, a juíza modificou a sentença, que ficou assim: considerando a prova existente nos autos, declaro o réu culpado do crime de envenenamento de água potável, previsto no artigo 270 do Código Penal, e o condeno à pena de 15 anos de reclusão. Publique-se. E assinou. Saiba como funciona a justiça brasileira. Caro telespectador da TV Justiça, nesses próximos sábados nós vamos assistir a várias intervenções de professores aqui do nosso curso IELF Pro Omnes. São temas do momento, de atualização e, portanto, fica o nosso convite para que você nos acompanhe todos os sábados às 11 horas. No nosso site você encontra sempre informação sobre qual será o próximo palestrante e a próxima palestra. Muito boa noite a todos do Brasil, a todos de São Paulo, e quero dizer que vamos começar agora um projeto. Esse projeto vai se traduzir no sucesso de vocês. O professor que aqui se posiciona, ele é como se fosse um porto e vocês os navios. Vocês vêm até nós, abastecem-se de conhecimento e partem. Nós estaremos sempre aqui. E essa partida é exatamente o objetivo nosso. Por isso que nós ficamos muito felizes com esse projeto de difusão de informação via satélite. Eu estou no projeto com a maior alegria desde o seu início. Estamos aí encaminhando, se eu não estou enganado, para o 3º ano. E vai ser um ano de muita alegria para nós todos, né? Para nós professores. E
É muito bom poder dividir com vocês o conhecimento de tributário e de português. O candidato que chega e demonstra para a banca que conhece tributário, a primeira impressão que se tem só pode ser. A banca se questiona, mas como ele sabe tributário? Quem ensinou? Por quê? Porque a matéria é muito pouco ensinada no Brasil. Nós fizemos graduação e sabemos a importância que se dá para tributário. E língua portuguesa nem precisa dizer. Passamos 5 anos da faculdade sem consultar uma gramática. Portanto, os erros, eles ficaram cristalizados e, por que não dizer, fossilizados. Quem conhece o idioma vai passar muito mais rapidamente do que aquele que conhece o direito. Porque você transmite uma mensagem com maior clareza. Pode não transmitir tudo, mas essa clareza se traduz em uma química favorável à subjetividade que se imprime na pontuação de provas dissertativas. Vai me falar que a pontuação não é subjetiva? Claro que é. Ao término da leitura, o examinador tem que se sentir bem. Se ele não se sentir bem, você escreveu tudo, conhece tudo, mas cometeu erros de vírgula, regência verbal, concordância, então não dá para tolerar. Ao passo que se você souber a gramática, você vai expor com maior clareza e na prova oral você vai segurar o rojão. Então você não pode passar mal. Quando eles perguntarem e você não souber, o que você tem que responder na prova oral? Não sei e segurar. Na próxima pergunta, se você não souber, insista, não sei também. Você está na terceira fase, sabe muito. Coincidentemente, aquelas duas você não sabe. Se a terceira vier e você não souber, insista. Excelência, hoje nada sei. Não é? Mas o importante é você não titubear. Não tem que tomar água, passar mal, ir ao banheiro. Eles estão vigiando. Você tem que ficar firme. Todas essas dicas nós daremos a vocês. E elas têm sido muito úteis porque o nosso convívio é muito próximo, embora não pareça. Não é? Nesse ano passado eu visitei tantos parceiros e a gente chega até vocês, o aluno conta as experiências e nós acreditamos que estamos no caminho certo. Sejam todos bem-vindos e vamos começar um projeto para mudar a sua vida. Tá legal? A sua partida no oceano vai ser para alcançar águas não revoltas, mas águas muito calmas e prósperas, digamos assim. Tá legal? O que me traz aqui hoje não é a língua portuguesa, é o direito tributário. Falar sobre tributário para um público heterogêneo requer cautela e parcimônia. Por quê? Porque, como eu disse nas palavras preambulares, vocês chegam a mim sem conhecer a matéria. E se eu utilizar uma linguagem elitizada, falarei para mim. E eu não preciso falar para mim, preciso falar para vocês. Então vamos conversar sobre uns temas retumbantes de tributário. Mas eu vou ser o mais, assim, claro possível, vou usar a lousa, e assim vocês terão a oportunidade de conhecer como vai ser o nosso convívio aqui, durante o ano. Tá legal? É assim. O tributário, ele está previsto na Constituição e no próprio CTN, que é o nosso código. Lá na Constituição nós temos 18 artigos sobre a disciplina. Nossa matéria está entre o artigo 145 e o artigo 162. São 18 artiguinhos sobre o tributário. Numa prova de múltipla escolha, para você brilhar, você que é nosso aluno sagaz, basta a leitura dos 18 artigos. Leitura. Você já vai ter chances grandes de acertar o teste. Muito bem. Sabag, e essa Constituição nossa, com relação ao tributário, ela sofreu modificações ultimamente? Muito, muito. Houve inúmeras modificações oriundas de emendas constitucionais. Aqui será discutida, nesse momento, para preparar o nosso bate-papo, é a emenda constitucional de número 32, do ano 2001.
Essa emenda, ela veio e modificou um artiguinho da Constituição, que não é um artigo propriamente localizado entre os 18, há pouco mencionados. Modificou o artiguinho 62 da Constituição Federal. Esse artigo 62, vocês bem sabem a que ele se refere. Refere-se ao Instituto da Medida Provisória. Muito bem. Olhando para mim sem escrever. O tributo, ele tem que ser criado por meio de lei, e quem faz a lei é a Casa Legislativa, é o Poder Legislativo. A base da tributação, portanto, é a lei. Eu quero que o doutor me explique por quê que o tributo nasce por meio de lei. Essa pergunta, ela não tem a resposta facilmente detectada no livro. Só consegue responder a ela o sagaz, o esperto, que é você. Qual é a resposta? Por que, Excelência? Que o tributo nasce por meio de lei? Porque quem faz a lei é o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo é o povo. Portanto, o tributo, quando nasce da Casa Legislativa respectiva, ele traduz um postulado simples. É o povo tributando a si mesmo. Vocês já imaginaram a nossa fragilidade? Por isso que o tributo nasce por meio de lei. Muito bem. Falou Sabag. Mas eu não sei aonde você quer chegar. Na verdade, quem chega, chega a um verbo transitivo indireto. Por isso que numa prova oral você não pode falar onde quer chegar. Aonde quer chegar? Aonde você quer chegar, Sabag? Bem, há pouco eu falei que o artigo 62 da Constituição foi sobremaneira modificado. Pensem que antes da emenda ele continha um parágrafo único, e depois da emenda mais de 10 parágrafos. Muito bem. O que está escrito no 62? Vou falar para que alcancemos o elo com a matéria há pouco exposta. Está escritinho assim no 62. Que é possível a medida provisória instituir e aumentar um imposto no Brasil. Na verdade, a inserção desse dispositivo na Constituição foi fruto de um posicionamento do STF, que assim entendeu, antes do ano 2001, que medida provisória era instrumento idôneo para versar sobre tributo. Na época nós fomos a juízo e, como advogados, mostramos para os ilustres magistrados a arbitrariedade daquele expediente, medida provisória instituindo o tributo, violentando toda a Constituição e o princípio da legalidade. Só que perdemos. E no ano 2001, a emenda constitucional 32 constitucionalizou aquele posicionamento ao inserir essa previsão na Constituição Federal. Portanto, o que isso representa? Imaginem que estejamos numa prova oral. Eu sou o seu examinador e você o candidato. Eu ia perguntar, ô doutor, por favor, explique-me com poucas palavras o que é o princípio da legalidade. Se você hoje respondesse assim, Excelência, o princípio da legalidade é aquele segundo o qual o tributo só pode ser criado e aumentado por meio de lei. Portanto, esse é o princípio da legalidade. Não estou me referindo às exceções, estou me referindo ao Instituto. Bem, o que isso representa para nós? Que está escrito também que a medida provisória, ela não poderá versar sobre um campo normativo, afeto à lei complementar. Lei complementar. Nós até guardamos para concurso, isso pouquíssimas pessoas sabem. Onde a lei complementar estiver, a medida provisória não poderá estar. E vocês vão aprender aqui comigo que nós vamos cantar em sala. Por que cantar? Porque a canção você leva e memoriza. Como é a canção sobre essa matéria? Seria assim. Eu vou cantar e depois todos cantaremos. É assim. Onde a lei complementar versar, a medida provisória não irá apitar. Todos cantaremos, todos. Então, como você aprende ouvindo, você tem que ouvir o colega do lado. Onde a lei complementar versar,
a medida provisória não irá apitar. É claro que aprender cantando traz efeitos colaterais. Numa prova oral, você vai se lembrar da canção. E aí você vai ter que decidir, ou você canta ou você não responde. E nós já tivemos caso, o aluno me comunicou, falou, Sabag, na prova oral eles me perguntaram, e eu criei coragem e falei, Excelência, me autorize a cantar. E já olharam, o cara é louco. O cara é louco, olha aí, o cara é louco. Mas ele ficou firme, e cantou. Só que ele, como aprende em sala e fica todos nós ficamos assim, juntinhos e condicionados, cantamos juntinhos. Quando a banca falou, fique à vontade, doutor, pode cantar, sabe o que ele disse? Excelência, não, eu só canto se for juntinho. E a banca, o quê? O cara quer cantar juntinho. E aí todo mundo... Então vamos, e disse que todos cantaram. E cantaram o quê? Vamos cantar? Onde a lei complementar versar, a medida provisória não irá apitar. Nossa, tudo de bom esse postulado. É esse assunto que me traz aqui, porque eu vou projetá-los nos dias atuais. Então eu preciso que você tenha uma base doutrinária para captar o que eu vou falar. Emenda Constitucional 32, ano 2001. No ano seguinte, 2002. Imagine que em 2002, uma medida provisória tenha aumentado o imposto no Brasil. Isso foi possível? Claro. Estava escrito na Constituição que o era. Legal, então vamos criar um caso. Imaginem uma MP aumentando um ITR, Imposto Territorial Rural, um imposto federal que eu pago pela propriedade de fazenda. Imaginem que essa MP tenha majorado esse ITR em agosto de 2002. Pensando no questionamento, ele já vai perguntar, doutor, é possível uma medida provisória ter majorado o ITR em agosto de 2002? Resposta, sim, Excelência, é possível. Se ele sentir firmeza, ele prossegue. Se você titubear, já para o questionamento. Então, sim, Excelência. Muito bem. O doutor, tendo havido esse aumento por MP de um imposto, esse aumento teve base constitucional e respaldo constitucional? Claro, Excelência, artigo 62, parágrafo 2º, com o advento da Emenda Constitucional 32 de 2001. Aí eles já vão sorrindo. E conforme você brilha, eles diminuem a dificuldade. Se você vacilar, eles aumentam. Então já vai, o cara sabe, vou ajudar. Eles pensam assim, vou ajudar, vou carregar no colo. Tanto é que eles falam, se acertar a próxima, eu paro. Aí você fala, ai. O senhor pagou esse ITR majorado por medida provisória em agosto de 2002. Só pode me falar quando o senhor pagou? Resposta, Excelência, eu devo pagar, conforme a Constituição, no ano seguinte ao ano da conversão da medida provisória em lei. É sabido, Excelência, que a medida provisória nasce com força de lei, devendo ser convertida em lei em um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Imaginemos, Excelência, que essa medida provisória de agosto, publicada em agosto, tenha sofrido uma prorrogação. Então vamos brincar com os meses. Me acompanhem. Agosto de 2002 foi a MP. Quais são os meses seguintes? Setembro de 2002, outubro de 2002. Em outubro de 2002, prorrogou-se a MP. Não houve a conversão em lei. Novembro de 2002, dezembro de 2002. Imaginem que tenha havido a conversão da MP em lei em 15 de dezembro de 2002. Quando eu paguei esse tributo, está escrito na Constituição que você vai pagar no ano seguinte ao ano da conversão da MP em lei. Olha como a matéria é simples. Se houve a conversão em 15 de 12 de 2002, nós pagaremos esse tributo ou teremos pago quando? Respondam para mim. Vamos no ano seguinte, a 2002. Qual é? 1º de janeiro de 2003. Não é facinho?
não é? Então, está escrito na Constituição que nós vamos pagar o tributo no ano seguinte ao ano da conversão da MP em lei. E o tributo a que se refere a Constituição é imposto. Você falou, Sabag, eu não vejo nada demais. Você quer me dar mais um exemplo? Dou. Aqui. Imaginem uma MP lá no passado, senão você não vai conseguir entender o presente. Uma MP majorando esse mesmo ITR em outubro de 2002. Outubro. Vamos lá. Imaginem ainda que ela tenha aguardado a conversão e não tenha ocorrido. Então vamos, 60 dias para converter em lei. Me ajudem. Outubro de 2002, vamos. Novembro de 2002, me ajudem. Dezembro de 2002. Não houve a conversão em lei. Prorroga-se uma vez. Então vamos. Janeiro de 2003, fevereiro de 2003. Aí na banca eu já te pergunto. Ô doutor, em 15 de fevereiro de 2003, houve a conversão da medida provisória majoradora de um ITR em lei. 15 de fevereiro de 2003. Só pode me falar quando o senhor pagou esse tributo? Então, resposta. No ano seguinte, qual é o ano? 1º de janeiro de 2004. Não é facinho? Não é facinho? Tudo de bom, nada demais. Até porque na prova oral, vocês têm que acompanhar. Notem, Sabag, eu tive dificuldade com você agora. Eu estou falando lentamente e vocês estão relaxados. Na prova oral é sangue nos olhos. Você não vê nada, você não ouve nada. Não ouve nada. E eles pressionam. É comum em prova da magistratura federal, os meus alunos prestam, e tributário, eles chegam chegando. É comum, isso eu já ouvi de desembargador federal que compõe banca. Ele já me confidenciou, falou, Sabag, o candidato vai ser juiz federal. O que isso quer dizer? Que na sua matéria tributária, as lides são de milhões. Milhões. Então é comum na prova oral você acertar, eles pegam um livro, abrem, e falam, então, o senhor não tem o menor conhecimento da disciplina. Estou olhando aqui, o próprio autor que o senhor citou, ele fala exatamente o contrário. Então, eu noto que o senhor está nervoso e o senhor podia agora mudar o seu posicionamento, porque assim vai ficar melhor. Então, o senhor vai mudar o posicionamento? Então, aquilo foi o anzol. Se você pegar, você dançou. Olha lá o insucesso. Excelência, eu mudo sim. Mudo, sabe? Aliás, é assim, todo advogado que chegar, eu sentenciei, decidi, se ele falar, mude agora, eu vou mudar. Então você é o juiz. Excelência, eu não mudo a minha opinião. E até eu brinco com os alunos, você pode até falar, se você tiver coragem. Está descontente, Excelência? Recorra. É claro que não, gente. Tá, no dia você não pode vacilar, não é? Não pode, mas veja, responde, está descontente, recorra. Esse é o juiz, né? É o cara, não é? Muito bem. Agora notem aqui. Notem aqui. Sabag, por que você nos levou ao passado? Para que você entenda o presente. Segurem-se. No finzinho de 2003, em dezembro de 2003, nós tivemos uma outra emenda que vem a calhar nesse momento. Emenda Constitucional 42. Emenda 42/2003. Numa prova oral hoje, ou numa prova de concurso, se você não conhecer emenda 42, você vai responder o quê em tributário? De repente a prova vai se concentrar em emenda 42. Aliás, se o aluno souber, nossa, pode aprovar, o cara é um animal. Sabe, a emenda 42 está aprovado para tocar uma comarca, uma subseção judiciária, é o cara, pode aprovar. Muito bem. Então você não pode vacilar. Nós vamos aprender a emenda 42 aqui, porque nós professores aqui, para vocês, nós não temos escapatória. Ou nós enfrentamos a emenda e ousamos às vezes e damos para vocês, ou nós não podemos falar, estamos atualizados. Essa emenda 42, ela modificou o princípio da anterioridade tributária. Podem me ouvir sem copiar. Vocês já copiaram hoje? Vamos bater papo, olha lá.
O princípio da anterioridade tributária é aquele segundo o qual o tributo nasce em um exercício e deverá ser exigido no próximo exercício. É para o candidato que é sagaz. Exemplo, doutor, explique-me por que houve um revigoramento do princípio da anterioridade com relação à emenda 42. Está no livro, mas não está. Você consegue se você bater papo como estamos fazendo. Revigoramento, Excelência, pelo seguinte. Antes da emenda, o tributo para ser exigido, ele deveria nascer em um exercício e ser exigido no próximo exercício financeiro. Nesse contexto, Excelência, nós ficávamos bastante fragilizados perante a tributação, porque se o tributo nascesse em 31/12, ele poderia ser exigido em 1º de janeiro. Obedecer-se-ia à anterioridade tributária. Portanto, Excelência, era mister que se fortalecesse esse princípio. Nesse ínterim, a emenda 42 veio a calhar. E passo a responder agora. Qual é o revigoramento? Depois da emenda 42, o tributo para ser exigido tem que respeitar um período de 90 dias. Isto é, entre a lei e o pagamento, 90 dias. Entre a lei e o pagamento, 90 dias. Vamos brincar? Vamos? É assim. Imaginem vocês que um tributo tenha sido majorado ou instituído no ano 2004, no ano passado. Como a emenda ela veio no finzinho de 2003, ela repercutiu, reverberou em 2004. Estamos bem? Então todos os fenômenos tributacionais de 2004 fazem parte desse nosso bate-papo. Como se calcula a data de pagamento? 2 passos. Projete o pagamento para o ano seguinte. Primeiro passo. Entre a lei e o pagamento, deverá haver o respeito a 90 dias. Segundo passo. Fazendo contas. Se o tributo for majorado, ou tivesse sido majorado, em 15 de dezembro de 2004, agora, mês passado, né? Dezembro de 2004, certo? Doutor, quando o senhor vai pagar esse tributo? Vamos lá? Primeiro passo, projete o pagamento para o ano seguinte, 1º de janeiro de 2005. Segundo passo, entre a lei e o pagamento, deverá haver o respeito a 90 dias. Você vai abrir o calendário, contar 90 dias a partir de 15 de dezembro. 15 de dezembro. 90 dias a partir de 15 de dezembro, vamos estourar o quê? Meados de março? 14 de março, 3 tem que fazer a continha. Portanto, o advento da emenda 42 reforçou o princípio da anterioridade, afastando-nos da tributação de surpresa, à medida que agora o tributo para ser exigido deverá obedecer a 90 dias. Chamado de anterioridade nonagesimal. Fala, Zabag, tranquilinho, não vejo nada demais. Até um dos concursos aí no Brasil perguntou, não é? Qual que era a relação do princípio da anterioridade com o princípio da proibição da tributação inopinada. Vocês ouviram o que eu falei? Para responder a essa pergunta, você tem que ser muito bom. O doutor, qual a relação do princípio da anterioridade com o princípio da proibição da tributação inopinada? Inopinada? Em inglês, what the fuck is this? Se você não souber português, você nem teria começado a responder. Inopinado é repentino. Significa de inopino, que é uma locução erudita do nosso idioma, de supetão. Tributação de supetão é a tributação de surpresa. Princípio que proíbe a tributação inopinada é o princípio da anterioridade tributária. Relação entre ambos, relação de sinonímia. São sinônimos. São sinônimos, Excelência. São sinônimos. Princípio da anterioridade. Aliás, nesse concurso, houve candidatos que trouxe para a banca respostas ultra mega criativas. Acreditem em mim, isso é real. Candidato, não sabendo o que era o princípio
da proibição da tributação de inopino, que na verdade não caiu inopinada, veio princípio da proibição da tributação de inopino. O candidato, não sabendo o que era de inopino, acredita em mim, é real. Foi uma questão dissertativa, começou assim. O candidato pensou tratar-se o inopino de um animal. Não acreditem. Começou. O inopino é um animal em extinção. Há que se proteger o inopino. Eu mesmo desconheço o inopino. E hoje em dia tem que prevalecer o princípio que proíbe a tributação de inopinos mesmo. Outra escola, acredita em mim, é real, pensou tratar-se o inopino de uma mercadoria. E lá veio na questão, na resposta. Os inopinos deverão estar sempre acompanhados de nota fiscal, sob pena de apreensão de inopinos. Oh, gente, vocês prometem para mim que nunca farão isso? Vocês prometem? Porque você pode deixar a banca irada. Irada. Tá legal? Agora, o que isso tem a ver conosco? Pensem que você aprendeu como se calcula o prazo de um imposto majorado ou instituído por medida provisória. E eu os projetei em 2002. Você sabe que depois de 2004, o princípio da anterioridade foi modificado. Ano sobre os efeitos dessa nova anterioridade e deram o problema. O mesmo. Doutor, uma AMP aumentou um ITR no ano passado, em agosto de 2004. Não dou pistas. Você que tem que saber que em 2004, emenda 42, você que tem que saber. Só pode me falar quando o senhor vai pagar? Muito bem, pensem. Está escrito na Constituição que nós vamos pagar o tributo no ano seguinte ao ano da conversão da MP em lei. Só que você aprendeu comigo que em 2004, em 2005, o princípio da anterioridade foi modificado. Você tem que calcular 90 dias entre a lei e o pagamento. E aí eu quero, na panela, que você jogue emenda 32, jogue emenda 42, misture e dê a resposta. Para responder a essa pergunta, você tem que ser bom. Se você falar, excelência, eu vou pagar o tributo no ano seguinte ao ano da conversão da MP em lei. Aí eu, como examinador, vou perguntar, ô doutor, e a emenda 42 não significa nada para o senhor? E a anterioridade nonagesimal, o senhor não computa? O senhor menoscabou? O senhor não conhece a emenda 42? Então, notem, temos que pensar. Vamos pensar? Olha lá, a AMP aumentou o ITR em agosto de 2004. O processo de conversão em lei é o mesmo e o prazo idêntico. Tem que haver a conversão em lei em 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Setembro de 2004, outubro de 2004. Vamos imaginar que não tenha havido a conversão em lei. Prorrogou-se uma única vez. Novembro de 2004, dezembro de 2004. Aí no meu problema, eu dou a data para você. Doutor, houve a conversão da ANP em lei em 15 de dezembro de 2004. O senhor sabe que a medida provisória, ela é de agosto de 2004. E a conversão em lei foi em 15 de dezembro de 2004. Quando o senhor vai pagar? Olha lá. Se nós não tivéssemos a brincadeira de 90 dias aqui povoando a aula, a resposta seria o quê? Já fizemos o cálculo. 1º de janeiro de 2005. E é aqui o objetivo do nosso encontro hoje. Por quê? Porque isso é assunto de hoje, vai chegar a vocês juízes, e vocês terão que tomar uma decisão. E o STF já sinalizou, em razão de seus posicionamentos. A que estou me referindo? Gente, se houve a conversão da ANP em lei em 15 de dezembro de 2004, o que vocês acham? Eu acho
que esse prazo de 90 dias tem que ser computado aqui. Está escrito na Constituição que os 90 dias intermediarão a lei e o pagamento do tributo. Lei e pagamento de tributo, me ouvindo? Lei e pagamento de tributo. Que lei? Que lei? Qual lei? Se eu computar 90 dias a partir da lei de conversão, a lei de conversão 15 de dezembro de 2004. Olhem para mim. O pagamento vai ser projetado lá para meados de março, vocês concordam? E nesse ínterim, eu acho interessante porque, como a anterioridade nonagesimal da emenda 42 veio revigorar o princípio da anterioridade, a cobrança projetada em março estará totalmente de acordo com esse revigoramento, à medida que não se cobrará o tributo em 1º de janeiro, mas em meados de março. Vocês concordam? Agora olhem a outra possibilidade. Eles, o poder público, o fisco, com a chancela do STF, entenderem que a cobrança, melhor dizendo, que a contagem de 90 dias não deve ser feita a partir da lei de conversão, mas a partir da própria MP originária, de agosto de 2004. Projetando 90 dias depois de agosto, me ajudem aqui, setembro, outubro, novembro. Aí o que teria que se fazer? Vai cobrar em novembro? Não. De acordo com a própria Constituição, vai jogar para o ano seguinte. Mas o ano seguinte é o quê? 1º de janeiro de 2005. Eu, como contribuinte, tenho essas duas situações. Uma cobrança que pode vir em 1º de janeiro e uma cobrança que pode vir em meados de março. Qual a que me interessa? Me ajudem. Março. Esse é um ponto muito legal para que raciocinemos. Como o STF deverá se comportar perante essa dúvida? Tudo indica, em face dos posicionamentos eminentemente políticos de lá oriundos, que o STF vai considerar os 90 dias a partir da MP. O bom juiz é o que coloca na ponta da caneta coração e código. Está descontente? Nós brincamos há pouco, mas é tudo de bom isso. Recorra. Tem lá o tribunal para modificar. Vocês que vão ser juízes nunca poderão deixar de serem guiados pelo coração. Com o código, o conhecimento na mão e o coração. Certo? Muito bem. Então aí é uma dúvida que eu trago para vocês, provocando-os, mostrando que se houvesse a contagem dos 90 dias, a partir da lei de conversão, não será que o postulado da anterioridade, revigorado pela emenda 42, não será que ele poderia ter sido alcançado? E a contrário senso, será que se ao cobrar em 1º de janeiro você não teria menosprezado a emenda 42? Então é uma dúvida muito interessante para nós. Uma dúvida bem pertinente. Eu trouxe, nas aulas nós sempre daremos o nosso modo de pensar e apontaremos o que o STF indica. Nesse caso aqui, nós não temos um posicionamento cartesiano. Então, o objetivo do nosso bate-papo hoje é provocar, mas nas aulas, nós sempre colocaremos, para o STF é assim, para o STJ é assim. Vocês terão um caderninho sempre com jurisprudência. Dependendo do concurso, a prova toda é segundo o STF, segundo o STJ. Ou você conhece jurisprudência, ou você pode se dar mal. Aqui eu deixo um conselho para vocês. Vamos acessar o site do STF e STJ semanalmente. Está lá, favoritos, Sabag, no meu computador. Favoritos. Vocês vão acessar e vão aos informativos na jurisprudência e vão ficar a par dos posicionamentos mais recentes. Como vocês vão aprender aqui muita coisa, você pega um posicionamento e vai falar, puxa vida, aprendi isso na aula. Olha aqui, imprimiu, guardou e
faça a sua pasta para que você brilhe no concurso. No ano passado, nós tivemos a instituição de 2 contribuições previdenciárias no Brasil. São elas PIS importação e COFINS importação. 2 contribuições previdenciárias. 2 contribuições previdenciárias. Uma espécie de tributo. Bem, Sabag, e o que tem assim de importante nisso? Me ajudem, ó, olhem para mim. Existe um artigo na Constituição que é o 195. Ele traz as fontes de custeio para a Seguridade Social. Hoje, nós temos 4 fontes de custeio. São 4 incisos no 195. Fonte de custeio, sabe o que é? Quem paga a contribuição previdenciária. Inciso 1º. Qual é a fonte de custeio a que se refere esse inciso? Empregador. As empresas, somos todos sabedores de que a empresa e o empregador, o patrão, paga a contribuição previdenciária. Inciso 2º. Empregado. Também temos conhecimento que os empregados pagam contribuição previdenciária para terem acesso aos benefícios da Seguridade Social. Inciso 3º, receita de concurso de prognóstico. Nominho é feio, mas o que é isso? Receita de loteria. Ganhou na loteria? Vai pagar a contribuição previdenciária. Muito bem. E eu sempre pergunto para vocês, nós que estamos nesse projeto juntos, se você ganhasse na loteria hoje, você ia deixar de estudar, sim ou não? Vamos, sim ou não? Amanhã você estaria aqui? Dinheiro no banco eu viria. Mas é óbvio que sim. Dinheiro para vocês é tudo? É tudo? Não me decepcionem, é tudo. Dinheiro é bem mais do que tudo. Agora voltem. Eu falava das 4 fontes de custeio, dei 3. A 4ª fonte é a que vai cair. Porque ela é fruto da emenda 42. É a fonte do importador. Não precisa falar tudo. Se você souber a matéria, você conduz o exame oral. Fale um pouquinho e certamente ele virá com a pergunta previsível. Segure. Não precisa falar tudo. Beleza. Aí ele. Ô, doutor, já houve a efetividade a esse inciso? Isto é, já houve a instituição de contribuições previdenciárias levando a efeito a inserção respectiva? Você vai responder o quê? Claro, excelência, já houve. Sim, excelência, já houve a instituição, trata-se de PIS importação e COFINS importação, instituídas no mês de janeiro de 2004. Aí ele, muito bem, então o senhor está bem, está tranquilo. Agora, o doutor, o senhor pode me falar um instrumento normativo, criador das contribuições? O senhor pode me falar? Sim, excelência, medida provisória, número 164, de 2004. Muito bem. Aí vem a provocação. Ô, doutor, o senhor vai ser juiz federal e os advogados certamente provocarão da seguinte forma. O senhor considera essas 2 contribuições previdenciárias novas ou não? Resposta. Então, deixe-me dar subsídios. Nós estávamos aí. 4 fontes de custeio, 4 incisos. Essas fontes de custeio são concebidas como fontes nominadas. Nominadas. Existe o parágrafo 4º do 195, que prevê a contribuição previdenciária nova, conhecida como residual. O Sabag pode nascer uma contribuição previdenciária residual, com o perdão até do pleonasmo, você vai nascer residual mesmo. Pode. Artigo 195, parágrafo 4º. Então agora tentem ligar a pergunta. Ô doutor, as 2, PIS importação e COFINS importação, são novas para o senhor? Escutem. O inciso 4º foi inserido com a emenda 42.
é a quarta fonte de custeio, a fonte do importador. Muito bem. Se vieram PIS importação e COFINS importação, aparentemente não são contribuições previdenciárias novas, elas são contribuições nominadas. Nominadas, porque elas se traduzem na efetividade dada àquele inciso, a nova fonte de custeio, importador. Então não são novas, são nominadas. Muito bem. Se elas são nominadas e não novas, surge a seguinte postura. A nova deve nascer por meio de lei complementar. A nominada não há necessidade de nascer por meio de lei complementar. Pode nascer por meio de lei ordinária. Sabe quem fala isso? Não sou eu, é o STF. Nova, lei complementar. Nominada, lei ordinária. Tudo na paz. Então, aparentemente, elas são nominadas. Se elas são nominadas, nada obsta a que nasçam ou que tenham nascido por meio de lei ordinária. Muito bem. Só que elas nasceram por meio de medida provisória. E aí, pensem na argumentação jurídica. Venham do lado oposto. Vocês vão ser juízes, eu quero todos vocês como advogados. Pensem na seguinte arguição. Eu vou a juízo e tento provar para o ilustríssimo, para o meritíssimo, para o ilustre magistrado que, se eu conseguir provar que elas são novas, eu projeto-as para o parágrafo 4º. E a lei hábil a instituí-las deverá ser a lei complementar. E onde a lei complementar estiver, vamos, a medida provisória não poderá estar. Qual é a música? Onde a lei Vamos, gente. Onde a lei complementar versar, a medida provisória não irá apitar. Então, observem o meu raciocínio. Vou a juízo, vou mostrar que são novas. Mostrando que são novas, projeto-as no parágrafo 4º. No parágrafo 4º, lei complementar. Lei complementar, eu vou rechaçar a medida provisória. Como elas nasceram por MP, vou a juízo e vou perguntar. Com uma argumentação de coração. E aqui eu começo a provocá-los. É muito fácil para o poder público invadir o nosso patrimônio e cobrar contribuição previdenciária. É só criar o inciso 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, e com isso 9 fontes de custeio. E como criar esses incisos? Por meio de emenda constitucional, inserindo-os na Constituição, ampliando as fontes de custeio, elas passam a ser fontes nominadas, lei ordinária, abre o espaço para a MP. Então vocês notaram a nossa fragilidade? Muito simples no Brasil, né? Daqui a pouco, emenda 50 e poucos, 60 e poucos, novas fontes de custeio, medida provisória criando contribuições previdenciárias e a gente ficando submetido a esse arbítrio. Então nós fomos a juízo e mostramos o que para o magistrado? Excelência. Elas são aparentemente nominadas, mas elas são novas, fruto de volúpia arrecadatória do fisco. Aliás, nem precisa ser prolixo para convencê-lo, à medida que as últimas emendas constitucionais são todas inconstitucionais. Por mais paradoxal que possam parecer as minhas palavras. Então o que acontece? O juiz, que foi convencido desse modo de pensar, ele ousou e acolheu o nosso pedido. Por que ousou? Porque aquele julgado retilíneo vai acolher essa volúpia arrecadatória. Qual? Não. PIS importação, COFINS importação, vieram levar a efeito o inciso 4º, tranquilo, então lei ordinária pode ser uma MP, tudo tranquilo, isso aí não tem nada de errado. Agora, uma visão mais ousada, não, elas não são nominadas, elas são novas. E se são novas, elas merecem o quê?
lei complementar. E se elas merecem lei complementar, a medida provisória não poderá apitar. O juiz mais fiscalista não acolheria o que o Sabag está falando, porque o Sabag viajou, que é isso? Tem que cobrar mesmo, tudo na paz, MP. O juiz menos fiscalista, não. Interessante. Vou acolher o pedido. E se o tribunal entender diferentemente, está lá. Eu, como juiz, entendo assim. Fale para mim se tem coisa mais bonita. Vocês terão condições de bater papo. Sabe qual é o tempo de duração de uma prova oral da Magistratura Federal? Aqui na terceira região, eu assisti à última prova. Sabe qual é o tempo de duração? 2 horas e meia para cada candidato. O último candidato, no dia que eu estava, eu fui embora. Terminou a prova 3 da manhã. 3 da manhã, 2 horas e meia. Agora, falem para mim. Se você não consegue bater papo, você vai conseguir falar 2 horas e meia? Você tem que gostar de bater papo. Até eu recomendo que, se a situação ficar complicada, até, excelência, vamos falar de amenidades. Caiu agora na Procuradoria da Fazenda Nacional. Meus alunos chegaram chegando. Porque assim, as provas de tributário são acessíveis. Porque eles sabem que ninguém sabe. Se você tiver um conhecimento mediano, se arrebenta. É raro encontrar uma prova animal. Sabe onde vocês vão encontrar provas animais de tributário? Não na área jurídica. Eu sou ex-servidor da Receita Federal. Já lecionei para a área fiscal, fiz prova para a área fiscal. Lá você tem provas de tributário estúpidas. A estupidez das estupidezes. Na área jurídica, as provas são muito boas. Concursos que fazem provas muito fáceis, médias, mas estúpidas eu nunca vi. Estúpidas, não. Tanto é que na minha página eu trago algumas para vocês imprimirem. Né? A prova do auditor da Receita de 94. A título de curiosidade. Muito bem. Agora vamos à pergunta lá da PFN. Daqui a pouquinho nós já vamos descansar. Ô, doutor, a contribuição previdenciária instituída por medida provisória pode, sim ou não? Resposta. Excelência. O artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal, à luz da emenda constitucional 32, prevê a possibilidade de medida provisória instituir e majorar impostos. Portanto, excelência, à luz da literalidade do texto constitucional, não. Mas quem falou que o direito é Constituição? O direito é o que o STF diz. Você sabia? Ainda mais em um ambiente de súmula vinculante, que vamos conhecer agora. Então, meus queridos, o STF já consagrou a possibilidade de medida provisória instituir e aumentar tributos. No texto constitucional houve uma limitação à espécie tributária imposto. Então, o senhor pode me dar exemplos? Opa, os dois. PIS importação e COFINS importação, instituídas por medida provisória. Exemplos recentes. Então, doutor, é o seguinte. Agora eu vou complicar. Olhando para mim. O senhor sabe que o senhor tem que pagar, que a ANP tem que ser convertida em lei? Convertida em lei em 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E o senhor sabe que, segundo a Constituição Federal, o senhor vai pagar o tributo no ano seguinte ao ano da conversão da ANP em lei. O senhor sabe? Sim, excelência, eu sei. E o senhor sabe também que isso é para imposto, né? Reitero, está escrito na Constituição que eu pago no ano seguinte, ao ano da conversão da ANP em lei, quando o papo for imposto. Agora, olha a minha pergunta. ANP criou uma contribuição previdenciária, doutor. Quando o senhor vai pagar? Se você responder, excelência, eu pago no ano seguinte ao ano da conversão da medida provisória em lei, 0. O senhor errou. Isso aí é para imposto, o senhor não sabe? Então vamos lá, vamos à resposta? Quem dá não é a doutrina. Quem dá é a jurisprudência. O STF
entende que naturalmente não é aquela brincadeira de pagar no ano seguinte ao ano da conversão da NP em lei, porque aquilo é para imposto. E dá a solução. E caiu na prova da PFN. Jurisprudência. Você paga após o período de anterioridade para a contribuição previdenciária. Período de 90 dias. Isto é, no 91º dia após a publicação da medida provisória. Eu trouxe aqui para ler um texto para vocês e nós vamos descansar. Na verdade, esse texto eu faço questão de ler toda a vida em aulas assim, limítrofes. Essa é uma aula limítrofe. Vamos começar um convívio intenso. E nesse começo eu acho importante você se revestir da indumentária de afinco, de garra. Essa poesia, ela não vem para esse objetivo, ela vem para nos animar. Castro Alves, olha lá, o junco e o cipreste. Ao lúgubre cipreste em voz plangente, o junco melancólico dizia: que triste sorte a minha, ergui-me tão alegre e tão contente quando a alvorada vinha. E já sem força, e já sem energia, curvo a cabeça, e lânguido e sozinho, sinto que vou morrer. Ah, por que a sorte, dando-te vida, só me guarda a morte? Olha a choradeira do junco, não é? E o cipreste dizia: a dor foi sempre eterna, mas a fortuna só perdura um dia. Nós sabemos que a felicidade ela é rara, não é? E o junco respondia: em ti simbolizaram a tristeza, em mim somente o anelo dos que no amor esperam. Como é que nunca dobras a cabeça, nem a raiva das chuvas e dos ventos a cor sequer te alteram? E aí vem a lição para nós. Olha o cipreste. Daqueles que de tudo desesperam, para lembrar a lúgubre aflição, só existe uma cor. Disse o cipreste: e se jamais tu viste curvar minha folhagem para o chão, é que desprezo o mundo baixo e triste e mergulho a cabeça na amplidão. Esse é o lema para nós: mergulhar a cabeça na amplidão. Diante das adversidades, nós vamos ficar mais fortalecidos. E assim, nós seremos muito mais ciprestes e menos juncos. Tá legal? Um beijão do Sabag. Até a próxima. Tchau, tchau. O direito à informação. As principais denúncias do Ministério Público pelo país. As sentenças mais importantes de norte a sul. As decisões dos tribunais superiores, acompanhadas de perto e explicadas por especialistas. Além de informações sobre a legislação e reportagens especiais. Assista ao Jornal da Justiça, de segunda a sexta, em 2 edições, ao vivo, ao meio-dia. Boa tarde. E às 7 horas da noite. Boa noite. Jornal da Justiça, a cobertura jornalística mais completa do Poder Judiciário. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai estar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Na real, você é a única pessoa que existe no mundo. Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo. Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo, além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Uma bola de neve.
Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você e até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais e você não pode mais contar com ninguém. O problema é bem maior. Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, onde muitas vezes milhões de reais vão parar na conta de gente corrupta, por que dar bola para detalhes tão pequenos da minha vida, que muitas vezes nem são tão ruins assim? Opa! A corrupção existe em muitos níveis, e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas. E muito menos no seu dia a dia. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção sem ser hipócrita. Tá na sua. O Brasil é um dos países campeões em corrupção. É responsabilidade de todos os brasileiros mudarem esta situação. E é você e cada um de nós quem tem que fazer a coisa certa. Você já sabe o que fazer. Pense. Reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Os seus aliados. Os movimentos sociais são uma forma da sociedade se organizar em busca de maior qualidade de vida. Eles podem ser de muitos tipos e lutar por várias causas importantes. Outro grande aliado seu e dos seus amigos é o Ministério Público da sua cidade. Um órgão que investiga e combate a corrupção e busca uma sociedade mais honesta e ética. Entre em contato. Denuncie. Você vai ver no Dia Legal dessa semana. Fim da espera. Em Santa Catarina, o banco que deixar o consumidor mais de meia hora esperando vai pagar multa. Nomes estranhos. Quem não gosta de como é chamado tem como pedir a mudança na justiça. Mas isso só acontece em alguns casos. A União vai ter de pagar mais de 6 milhões de reais a uma família de Pernambuco. Dívidas da ditadura. Fim do obstáculo. Quem deixou de entrar no FIES, financiamento estudantil do governo, por falta de fiador, pode tentar de novo. A exigência não existe mais. É no Dia Legal dessa semana e eu espero você. Até lá. Nicolau dos Santos Neto pode ter que cumprir 14 anos de prisão. PGR pede ao Supremo para investigar suposto envolvimento do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, com movimentações financeiras ilegais. Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou os envolvidos no escândalo do Banco Marca. Acompanhe agora no sumário o resumo das principais notícias da semana no Judiciário brasileiro. Em São Paulo, o Tribunal Regional Federal decide aumentar a pena do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. Além de desviar verbas das obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, Nicolau foi acusado também de evasão de divisas e pode ficar na cadeia 14 anos. O julgamento no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, durou 4 horas e meia. A decisão do TRF modifica a sentença de primeira instância do juiz Kazem Maslum, que havia condenado o ex-juiz Nicolau a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Agora, a pena aumentou para 9 anos de reclusão em regime fechado, além de mais 5 anos por evasão de divisas. Por motivos de saúde, Nicolau dos Santos Neto está em prisão domiciliar
sob custódia da Polícia Federal. A determinação é do STJ. A situação prisional dele será analisada pela Vara Criminal de São Paulo. O julgamento do processo principal sobre o desvio de verbas públicas das obras do TRT Paulista ainda depende de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mesmo sem definição sobre o foro especial, o STJ decide colocar na pauta o processo contra o juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto. Ele é acusado de desvio de verbas nas obras do TRT de São Paulo.